Em uma drama azul, Makoto Takatsuki encontrou uma deusa linda como um anjo. A deusa estava tão feliz de encontrar Takatsuki pessoalmente que o convidou para ir com ela. Takatsuki ficou em silêncio e continuou olhando para a deusa, enquanto a cena mostrava o quarto de Takatsuki, onde ele estava deitado olhando para o teto. O teto parecia estranho, como se estivesse em outro lugar. Takatsuki acordou e se sentou, animado pela deusa que encontrou em sonho e que o convidou para ser um seguidor. Depois de acordar, Takatsuki se perguntou onde estava. Tudo parecia muito estranho para ele. Pensou que poderia estar em outro mundo, mas para ter certeza, olhou pela janela e viu o lado de fora. Takatsuki ficou chocado ao perceber que realmente estava em outro mundo. Ele não esperava por isso de jeito nenhum e queria ter certeza de que nada daquilo era real. Takatsuki lembrou-se do caminho de volta do evento de esqui que participou, onde houve um incidente alarmante, uma avalanche. Todos que estavam esquiando foram soterrados. Takatsuki ficou confuso, se perguntando se foi o único que sobreviveu ao incidente. Depois de olhar pela janela, Takatsuki queria sair e discutir o incidente com alguém que conhecia antes de realmente sair daquele quarto. Ele queria espiar a atmosfera lá fora. Quando saiu, viu muitas pessoas com seus parceiros, e o lugar não era nada quieto. Ao ver tudo isso, Takatsuki se sentiu aliviado, percebendo que não estava sozinho nesse lugar estranho. Fuji viu que Takatsuki estava acordado e ficou feliz, pulando de alegria ao ver seu amigo são e salvo. Takatsuki também ficou feliz ao ver Fuji seguro e sem problemas. Fuji chorou, emocionado, pois nem todos sobreviveram ao desastre. A informação era que mais de 10 pessoas ainda estavam desaparecidas e os corpos não haviam sido encontrados. A expressão feliz de Takatsuki ficou séria. Enquanto Takatsuki estava focado jogando videogame, ele foi soterrado vivo. Isso foi muito preocupante, mas o jogo era o seu favorito, então ele estava feliz jogando. Ele tinha certeza de que seu amigo também queria jogar com ele. No meio da neve fria, sua amiga o convidou para jogar juntos. Quando chegaram em casa, o jogo que Takatsuki estava jogando morreu de repente, e Takatsuki entrou em pânico. Talvez essa tenha sido a última conversa de Takatsuki com sua amiga. Até agora, algumas pessoas envolvidas no incidente ainda não foram encontradas. Takatsuki perguntou a Fuji sobre a situação de Sa, mas Fuji não quis responder. Takatsuki estava curioso para saber onde estava, mas Fuji desviou a conversa. Fuji pediu a Takatsuki para prestar atenção, com um comportamento estranho e excitado, dizendo que esse era o mundo que ele esperava. Agora eles estavam no Templo da Água, um lugar seguro para pessoas sem lar. Fuji confirmou que viver nesse lugar era muito seguro. Embora o nome fosse Templo da Água, o lugar era seco. Fuji desejava encontrar a raça das garotas animais, e Takatsuki também estava ansioso para isso. Fuji tinha informações interessantes. Existia um rei demônio inigualável nesse mundo. Takatsuki se interessou imediatamente, perguntando se isso realmente existia. Se existia um rei demônio, certamente haveria muitas habilidades para aprender. Takatsuki estava animado com a ideia de aprender novas habilidades e queria ver tudo isso agora mesmo. Claro, não havia nada ali. Fuji sugeriu ir primeiro, pois habilidades são informações pessoais que devem ser mantidas em segredo, para que outros não descubram suas fraquezas. Takatsuki concordou e pediu para Fuji contar mais. Fuji aceitou. Era o que se esperava de um jogo de RPG. Takatsuki começou a ficar empolgado e foi direto para uma sala. Ele entrou devagar e foi recebido por um padre e uma freira. O padre sorriu ao ver Takatsuki, feliz por encontrar Makoto Takatsuki. O padre verificou as habilidades de Takatsuki. Takatsuki queria saber se podia voltar ao seu mundo. O padre ficou em silêncio, sem responder. Takatsuki suspeitou que tinha dito algo estranho. Alguns segundos depois, o padre explicou que Takatsuki teria que morrer no mundo de onde veio para voltar. O padre sabia que Takatsuki tinha morrido. Takatsuki ficou chocado ao descobrir que estava morto, devido ao incidente da avalanche que matou várias pessoas e deixou outras desaparecidas. Antes de sua morte, uma deusa santa e amorosa chamada Seisha transferiu Takatsuki para esse mundo. O padre, feliz com a ressurreição de Takatsuki, pediu que agradecesse por tudo isso. Takatsuki achou o padre meio louco, mas não se importou muito. Se ele quisesse voltar ao seu mundo, morreria em vão. O padre não quis se alongar e voltou ao tópico principal, pedindo à freira que trouxesse um livro. Quando Takatsuki despertasse neste mundo, ele receberia uma habilidade única. O poder dessa habilidade poderia moldar o futuro. Muitas pessoas nesse mundo tinham habilidades extraordinárias. Takatsuki queria saber quais habilidades teria. O registrador pediu que ele tivesse paciência e rezasse para a deusa. Takatsuki começou a rezar pelas habilidades que queria. O padre permaneceu focado. Pouco depois, as habilidades e o status de Takatsuki foram registrados no livro da alma. As habilidades únicas eram mente clara, magia de água iniciante e jogador de RPG. Takatsuki queria saber se essas habilidades eram fortes. O padre não sabia muitos detalhes, mas a última habilidade de Takatsuki era muito única.
fraca. Outras habilidades eram comuns, e o status de Takatsuki era baixo. O padre parecia hesitante, mas pediu que Takatsuki fizesse o seu melhor. Ele disse para não se preocupar e usar as habilidades. O livro da alma foi entregue a Takatsuki. Ele não sabia quão fortes eram suas habilidades, mas o livro continha o nome completo Makoto Takatsuki, um estudante de 18 anos. A expectativa de vida de Takatsuki era de apenas 10 anos, o que significava que ele morreria em 10 anos. Neste mundo, a expectativa de vida de todos era de apenas 10 anos. A freira explicou que a expectativa de vida podia ser estendida ao contribuir para a sociedade, mas isso exigia muito dinheiro, algo difícil de conseguir. A ideia era usar as habilidades para ajudar os outros, mas as habilidades de Takatsuki não eram tão extraordinárias. A habilidade de mente clara permitia que ele permanecesse calmo, mesmo em situações perigosas. A magia de água iniciante era uma habilidade básica e fraca. E a última, jogador de RPG, era uma habilidade única. A visão ampla como a de uma águia, igual a um jogador de RPG. Só pessoas de outros mundos podem usar esse jogo. Para Takatsuki, ele teve sorte de ser um jogador de RPG e ainda estava feliz com o resultado. A freira disse que Takatsuki é livre para frequentar a escola por um ano e, além disso, pode encontrar uma carreira que lhe interesse. Takatsuki ainda estava hesitante, então pediu conselhos à freira. Ela já tinha dito a mesma coisa 2 vezes. Como um NPC, Takatsuki saiu imediatamente e levou seu livro da alma. Na porta, Fuji viu Takatsuki e achou que era uma boa ideia experimentar várias coisas. Fuji perguntou se a situação com o padre foi tranquila, e Takatsuki respondeu que foi. Takatsuki queria saber as habilidades de Fuji. Fuji explicou que tinha super armazenamento e super identificação. Super armazenamento é como um espaço extra para guardar itens, e super identificação permite ver a qualidade dos itens. Takatsuki ficou impressionado, mas também tinha habilidades como jogador de RPG. Ele podia ler isso no menu de texto e reler pelo log. Fuji acha que vai se tornar um comerciante, já que suas habilidades são úteis e bem funcionais. Mesmo com a cara ansiosa de Takatsuki, Fuji acredita que as habilidades de Takatsuki serão úteis para ele e outros. Depois de encontrar seu status baixo com o padre, Takatsuki ficou confuso por ter que ser um personagem comum. Este mundo alienígena tem um sistema de jogo irritante, afinal, 1/3 dos seus colegas de classe já foi recrutado por várias guildas, incluindo Fuji, que foi recrutado pela guilda Shokai. Fuji queria que Takatsuki o visitasse na cidade quando ele fosse embora, e Takatsuki com certeza iria. Fuji e seu grupo saíram imediatamente, e Takatsuki foi para a biblioteca com seu livro da alma, lamentando que suas habilidades não fossem úteis. Takatsuki decidiu mostrar seu verdadeiro talento de jogador de RPG. Um ano depois de chegar, ele começou sua vida de aventuras. Primeiro, ele iria para a cidade. No caminho, usou as habilidades recém-adquiridas, busca e furtividade. Takatsuki se sentiu seguro e praticou sua magia de água ao lado de um rio. Ele controlava 5 bolas de água de uma vez e tentava aumentar para 6 ou 7. Mudando a forma da água, ele praticava frequentemente. Quanto maior o nível de Takatsuki, maior sua habilidade de controlar a magia. Mesmo sendo um novato, ele não queria ser subestimado. No caminho, Takatsuki encontrou um goblin. Os goblins eram assustadores e gostavam de atacar humanos. O aprendiz não podia continuar sua jornada com goblins por perto, então Takatsuki decidiu usar suas habilidades. Ao encontrar um monstro, a única solução é escapar o mais rápido possível. Um RPG player como Takatsuki não queria morrer permanentemente. Ele atraiu a atenção dos goblins e usou uma flecha mágica de água. O ataque acertou o rosto do monstro, mas a magia de Takatsuki ainda era fraca para matar os goblins. Mesmo assim, ele conseguiu atrair a atenção deles. Uma pessoa cercada gritou por ajuda, e Takatsuki ativou sua habilidade de mente clara para manter a calma em situações perigosas. Ele notou um goblin enorme e assustador e decidiu agir com cuidado. Takatsuki usou magia de água e uma agulha de gelo para cegar o goblin, permitindo pegar sua faca. Com a faca em mãos, ele começou a atacar o goblin repetidamente, também usando magia de água para congelar o sangue do monstro. Embora só lutasse com um goblin, outros continuavam chegando. Takatsuki precisava encontrar água rapidamente para usar suas melhores habilidades. Correndo para um rio, ele usou a magia de redemoinho de água para deixar os goblins indefesos. A primeira missão de Takatsuki foi um sucesso. Os mercadores que ele salvou ficaram muito gratos e deram uma recompensa. Takatsuki hesitou em aceitar, mas os mercadores insistiram. Eles continuaram sua jornada em segurança, e Takatsuki se certificou de que ninguém mais os incomodaria. Ele não esperava encontrar tantos monstros naquele dia, mas estava determinado a continuar praticando suas habilidades até se tornar o melhor. Embora soubesse que morreria em 4 anos, Takatsuki estava sempre preocupado com isso. De repente, sem perceber, Takatsuki se viu em um lugar onírico. Ele não pretendia adormecer ali, era um lugar que ele já tinha visto no jogo. Uma deusa linda
linda, como um anjo, reapareceu. Ela estava feliz por estar com Takatsuki. Naquele sonho anterior, Takatsuki não sabia quem era a deusa, e agora ele iria perguntar o nome dela. A deusa, com toda a sua beleza, disse que era uma deusa, claro, e Takatsuki sabia disso, só não sabia o nome dela. A deusa percebeu Takatsuki desde o início e ofereceu-se para que ele se tornasse seu seguidor. As palavras da deusa para vir com ela foram um momento que Takatsuki sempre lembraria, exatamente um ano atrás. Instantaneamente, Sofia estava na frente de Takatsuki naquela conversa. Takatsuki queria que Sofia lhe concedesse proteção divina. Ao olhar para o livro da alma, Sofia viu que a magia de Takatsuki era de água. Como iniciante, Sofia queria que Takatsuki se esforçasse ao máximo. Sofia é a deusa do templo da água. Takatsuki enfatizou que queria se tornar um seguidor da deusa Sofia e pediu ajuda para que ela lhe concedesse proteção. Takatsuki precisava praticar novamente, pois suas habilidades no momento não estavam muito perfeitas. Na próxima vez, a deusa Sofia poderia atender ao pedido de Takatsuki. Takatsuki ficou furioso ouvindo a voz da deusa Sofia daquela forma. Ele passou a desprezar a profecia de Sofia e os seguidores da deusa da água. Só de lembrar disso, Takatsuki ficava irritado, mas ele precisava acalmar sua mente. Embora a deusa do templo o ignorasse por algum motivo, a deusa do sonho continuava a aparecer. Takatsuki estava chateado com a deusa do templo da água e não precisava acreditar nela. Ele acreditava em algo agora, mas estava confuso sobre como essa deusa havia acompanhado ele por tanto tempo. Takatsuki pediu à deusa para lhe dizer o nome dela. Ele sabia que uma deusa famosa poderia fornecer informações próprias, mas dependendo da bênção, as estatísticas de combate seriam usadas. A deusa logo diria a Takatsuki. Takatsuki suspeitava que a deusa escondia sua identidade. Takatsuki queria ser um aventureiro neste mundo. A deusa parecia preocupada com seu status baixo. Takatsuki já tinha habilidades boas. A questão era que mente clara e jogador de RPG eram habilidades boas, mas não tão fortes quanto as habilidades de um guerreiro ou mago. A deusa perguntou sobre seus colegas Suzuki, Endo e Yamasa, e Takatsuki os conhecia muito bem. Ela disse que os três estavam desaparecidos e mortos. Takatsuki ficou em silêncio ao ouvir a triste notícia. Os três já haviam falhado em lutar contra os demônios, que têm habilidades ou masmorras muito difíceis de enfrentar. Certamente, os três amigos de Takatsuki estavam muito confiantes em usar sua magia, que é considerada forte. Mente clara é uma boa habilidade apenas para acalmar Takatsuki, mas pode evitar sentimentos de confiança excessiva. A deusa achava que a habilidade única do outro mundo, jogador de RPG, era muito interessante para Takatsuki. A habilidade jogador de RPG apenas muda sua perspectiva. Ela pode exibir uma visão de 360 graus de cima, o que é bastante conveniente. Além disso, Takatsuki pode evitar emboscadas porque consegue ver de cima. Assim, ele usaria a habilidade de forma importante. A deusa estava se segurando porque o templo da água estava sob o controle da deusa Aou, mas outros deuses estavam à procura dela. A deusa continuava pedindo para Takatsuki se tornar seu seguidor, e Takatsuki viu algo suspeito nessa deusa. Desde que entrou no sonho de Takatsuki no ano passado, essa deusa fez a mesma coisa para que ele se tornasse seu seguidor. Takatsuki não sabia exatamente o que essa deusa queria. Ela forçou Takatsuki a vir, mas não explicou claramente os motivos. Enquanto isso, as outras deusas ignoraram Takatsuki devido ao seu status baixo e habilidades estranhas. Então, por que essa deusa escolheu Takatsuki para ser seu seguidor? Normalmente, no jogo, uma escolha tão fácil costuma ser uma armadilha. Takatsuki começou a ficar cauteloso com essa deusa. Takatsuki não aceitaria a oferta de imediato. Ele precisava ir e reconsiderar. A deusa continuava a proibi-lo de sair. Para os seguidores da deusa, era uma grande honra poder falar diretamente com ela. Geralmente, é impossível encontrar uma deusa assim. Até mesmo uma sacerdotisa só pode ouvir sua voz. Takatsuki estava cheio de pensamentos conflitantes e ainda duvidava se essa deusa era real ou falsa. A deusa riu e disse que era genuína. Claro, a deusa podia ler os pensamentos de Takatsuki. Ela imediatamente segurou a mão de Takatsuki, que ficou chocada com o toque. Para a deusa, era difícil vir a este mundo, então ela queria que Takatsuki se tornasse seu seguidor. A deusa realmente implorou a Takatsuki. Ele não queria que sua mão fosse segurada e pediu que ela soltasse. Takatsuki usou a habilidade jogador de RPG para ver a cena deles de mãos dadas de uma perspectiva de terceira pessoa, parecendo que outra pessoa estava conversando. Não se esqueça de agradecer a mente clara. Graças a essa habilidade, meu corpo pode manter a calma. Mesmo assim, ainda era suspeito usar magia de encantamento para recrutar Takatsuki como seguidor. A deusa repetidamente dizia que não havia nada suspeito, assim como Takatsuki pensava. A deusa era tão boa em ler os pensamentos e crenças de Takatsuki que ela começou a chorar. Era a primeira vez em milhares de anos que a deusa tinha chance de ganhar novos seguidores. Se a deusa continuasse a ficar irritada
irritada. Takatsuki ameaçou olhar por baixo da saia dela. A deusa imediatamente ficou em silêncio por um momento e, em seguida, falou novamente, convidando Takatsuki para se tornar seu seguidor. Takatsuki começou a ficar bravo por ouvir essas palavras repetidamente. A deusa continuava a forçá-lo a puxar sua camisa. O rosto de Takatsuki estava cheio de emoções, mas ele tentou se acalmar e controlar seus sentimentos para não ficar irritado. Takatsuki realmente não sabia o que fazer. Parecia que a deusa estava realmente séria sobre o convite. Se ela estava tão entusiasmada, não conseguia imaginar que ela o trataria mal. Afinal, os desejos da deusa foram atendidos. Takatsuki olhou para a tela e disse que se tornaria seguidor da deusa. Esperava que a boa sorte viesse com isso. Após se tornar seu seguidor, a deusa fez questão de confirmar se era realmente verdadeiro e se Takatsuki se tornaria seu seguidor. Naquele momento, a deusa ficou imediatamente feliz porque Takatsuki atendeu ao seu pedido. Ela queria ver o livro da alma de Takatsuki, e ele imediatamente o mostrou. Assim, Takatsuki era o único seguidor dessa deusa. Antes, havia muitos seguidores, mas Takatsuki era o primeiro há muito tempo. A deusa estava honrada com isso. O pensamento tático de Takatsuki imediatamente disse que essa deusa era apenas uma figura impopular e pequena. Takatsuki queria saber que tipo de bênção divina ele receberia. A deusa explicou que ela era uma pequena deusa e não poderia dar uma bênção a Takatsuki, mas se ele orasse a ela todos os dias, a oração seria atendida. Takatsuki imediatamente não acreditou nessa deusa, pois ela não ofereceu benefícios para ele. Havia uma adaga divina usada como substituto. Essa adaga era incrível. Takatsuki segurou a arma divina. A adaga não seria facilmente danificada, pois foi feita pela própria deusa. Takatsuki continuava observando a adaga como se fosse uma cruz. Se não houvesse mais problemas, a deusa deixaria Takatsuki, mas ela não deu nenhuma direção a ele. Takatsuki preferiria um cenário livre para escolher o que fazer. Normalmente, nesse ponto do jogo, a deusa deveria ter dado um pedido a Takatsuki. A deusa realmente não esperava que Takatsuki a perguntasse sobre isso. Então, havia apenas uma coisa a fazer: tornar-se mais forte do que antes. Esse era um pedido, não uma ordem. Takatsuki era o único seguidor da deusa, então ele seria confiável para ela. Antes de partir, a deusa acariciou o rosto de Takatsuki e disse que não o perdoaria se ele simplesmente partisse e morresse. Que Takatsuki sempre tenha sorte, onde quer que esteja. A deusa imediatamente deixou Takatsuki sozinho. Será que foi um sonho que Takatsuki sentiu, mas parecia real? A adaga que Takatsuki pegou da deusa era mesmo usada pelos goblins, mas parecia nova. Essa arma era muito adequada para Takatsuki. Ele sentia seu poder mágico fluindo dentro de si. Takatsuki agradeceu à deusa, mesmo que ela insistisse. O bônus era que Takatsuki ganhou uma boa arma, que ele realmente gostou. Takatsuki planejava ir para a cidade de Maan para encontrar seu amigo chamado Fuji. Takatsuki estava aguardando por uma carruagem puxada por cavalos. O motorista disse que a viagem deveria chegar à cidade ao meio-dia. A cidade para a qual Takatsuki estava indo era Makarin. Era a primeira vez que ele visitava a cidade da água. Nessa cidade, o poder da igreja era absoluto. A cidade construída ao redor da igreja é o lugar onde a sacerdotisa Sofia governa em todo o país da água. Takatsuki estava tão furioso com a sacerdotisa Sofia que não queria se aproximar dela. Além disso, Takatsuki não se importaria mais com a sacerdotisa chata. Após a viagem, Takatsuki finalmente pôde ver a cidade. A atmosfera era linda. Era assim que se chamava a cidade de Makarin. A cidade estava repleta de canais de água e as ruas estavam muito movimentadas com barracas ao redor. A cidade de Makarin era linda de todos os lados. O motorista deixou Takatsuki no local solicitado e ambos se agradeceram. Se houvesse uma oportunidade, Takatsuki convidaria o motorista a visitá-lo. Takatsuki mal podia esperar para encontrar Fuji, que morava na cidade de Makarin. O prédio onde Fuji morava era muito grande, e Takatsuki ficou boquiaberto ao vê-lo. Fuji tinha muitas habilidades que usava após ser recrutado, conseguindo abrir sua própria loja em 6 meses, um tempo muito curto. Tudo isso era resultado das conquistas e do trabalho árduo de Fuji. Takatsuki estava impressionado com seu amigo. Já se passou um ano desde que Takatsuki está na água, então ele estava curioso para saber se ainda conversava normalmente com Fuji, agora que sua posição era diferente de antes. O som da campainha tocou, e uma assistente feminina de Fuji deu as boas-vindas à chegada de Takatsuki. A assistente perguntou se ele era um aventureiro. Se fosse, ela ofereceria bons produtos a Takatsuki. Ao ouvir isso, Takatsuki ficou ainda mais surpreso. A assistente de Fuji suspeitava que Takatsuki era um amigo de negócios que trabalharia com o Sr. Fuji. Takatsuki não confirmou, explicando honestamente que era um amigo chamado Makoto Takatsuki. A mulher pensou que Takatsuki era de outro mundo, e Takatsuki concordou com isso. A mulher pediu para Takatsuki esperar um momento, pois ela precisava encontrar seu mestre. Na sala de Fuji, a assistente disse que Takatsuki havia chegado, e Fuji ficou muito
muito feliz. Finalmente, seu velho amigo havia chegado. Já fazia muito tempo desde que Fuji havia encontrado Takatsuki. Com a oportunidade boa, Fuji pôde se reunir com Takatsuki em circunstâncias agradáveis. Fuji imediatamente foi até Takatsuki, que estava grato por Fuji não estar totalmente no modo empresário. Fuji convidou Takatsuki para se sentar e beber juntos. Os dois conversaram de forma descontraída e perguntaram se a loja de Fuji estava indo bem. A loja estava indo bem, e Uzamimi, a mulher que era assistente de Fuji, ofereceu a eles uma refeição no restaurante. Certamente, Takatsuki estava com fome e Fuji o convidou para comer, celebrando assim o melhor reencontro com o velho amigo. Ao chegar ao restaurante, Takatsuki descobriu que Fuji gostava de bebidas espumantes, o que o fazia sentir-se feliz e cheio de entusiasmo todos os dias. No entanto, beber essas bebidas com muita frequência pode causar efeitos adversos à saúde de Fuji, embora ele insistisse que os refrigerantes eram seguros. O garçom concordou com Takatsuki, dizendo que bebidas espumantes realmente eram ruins para a saúde. O garçom se desculpou por fazê-los esperar. A comida que pediram estava deliciosa e o aroma era tentador. Takatsuki mal podia esperar para comer, e depois de experimentar, achou a comida muito boa. Fuji estava feliz por Takatsuki ter gostado. Fuji estava realmente ansioso, pois nunca tinha ouvido notícias sobre Takatsuki. De acordo com a explicação de Takatsuki, ele teve que ficar até o período de proteção terminar. Takatsuki foi o último a sair. Takatsuki imediatamente contou sobre o tempo em que ajudou um grupo de espadachins em uma floresta. Os espadachins foram atacados por goblins, que tinham uma aparência muito assustadora. Takatsuki se orgulhava de ter conseguido derrotar os goblins sozinho. Fuji achava que Takatsuki deveria ser um mago ou espadachim para conseguir derrotar os goblins sozinho, mas ele conseguiu fazer isso com facilidade. O uso das habilidades de Takatsuki era bastante bom. No dia seguinte, Fuji estava feliz com o plano de Takatsuki e achava que ele conseguiria fazer isso. Como gamer, Takatsuki estava bem preparado para isso. Takatsuki disse que Fuji poderia ser um comerciante de sucesso. Fuji não queria ser chamado assim, pois ainda tinha um longo caminho a percorrer e ainda estava com dívidas quando abriu sua loja. Mas Uzamimi parecia divertida para Fuji, e ele era muito inteligente ao escolher uma assistente como ela. Uzamimi veio do país do fogo e era uma grande aventureira, então Fuji não estava errado em escolhê-la. Takatsuki provocou Fuji, dizendo que ele e Uzamimi eram assistentes como em jogos Gal. Fuji imediatamente gritou ao ouvir isso. Takatsuki estava curioso sobre o que Fuji fez após deixar o templo. Fuji pediu para Takatsuki ouvir sua história. Originalmente, Fuji era membro da empresa France, a maior empresa do continente. No início, Fuji transportava mercadorias todos os dias com uma das habilidades que ele usava. Fuji viajou para todos os países do leste e oeste, sem descanso, apenas trabalhando o tempo todo, com pouco tempo para descanso. Takatsuki podia imaginar que isso era muito difícil, mas Fuji tinha uma habilidade especial para encontrar itens bons e revendê-los para obter lucro. Depois disso, Fuji encontrou alguém em quem confiava na empresa e se tornou um empresário independente até agora. Fuji ainda estava endividado com essa pessoa. Takatsuki ficou surpreso com a rapidez com que Fuji conseguiu encontrar pessoas em quem confiar. Fuji queria saber se Takatsuki se lembrava das habilidades que ele tinha atualmente. Takatsuki lembrou que as habilidades de Fuji eram avaliação e jogos Gal. O problema era que a última habilidade de Fuji podia gravar conversas, então ele não precisava carregar anotações para armazenar informações importantes. Tudo estava impresso na memória de Fuji. Quando o nível da habilidade aumentasse, ela leria os pensamentos das pessoas. Takatsuki considerava isso como uma habilidade divina, pois Fuji poderia transformar os pensamentos das pessoas em texto. Takatsuki admitiu que era muito útil em negociações. Fuji também achava difícil falar sobre essa habilidade com os outros, e Takatsuki era a segunda pessoa a saber disso. Então, isso não era um problema. De repente, Fuji perguntou sobre a deusa que Takatsuki mencionou antes. Takatsuki foi forçado a explicar que a deusa apareceu para ele em um sonho, antes de se tornar seu seguidor. Fuji ficou surpreso ao ver que Takatsuki era o primeiro seguidor da deusa, mas achou estranho que ela não tivesse um nome. Takatsuki havia recebido uma adaga da deusa e mostrou a arma diretamente para Fuji. Fuji imediatamente reconheceu a forma e o design da adaga como algo dado pela deusa. Talvez fosse uma forma de mostrar sua apreciação e agradar a deusa. Fuji pegou a adaga e percebeu que ela era feita de um metal raro e mágico, algo que ele nunca tinha visto antes. Fuji ficou impressionado ao descobrir que a adaga era de primeira classe e tentou usar sua habilidade de avaliação para analisar a arma. No entanto, a magia da adaga estava bloqueando sua habilidade de avaliação. Fuji treinou muito sua habilidade e agora estava pronto para mostrar a verdadeira forma da adaga. Takatsuki estava confuso sobre o que estava acontecendo, mas depois de examinar a adaga, Fuji revelou que ela pertencia
a deusa maligna Noa. Takatsuki queria ter certeza disso, pois seu encontro com a deusa era muito suspeito, e agora ele sabia o nome dela. Takatsuki havia se tornado um seguidor da deusa maligna de acordo com a mitologia. A história dizia que o governante deste mundo havia mudado 3 vezes no passado. Primeiro, foi o Deus Criador que fez o mundo como é. Depois, os filhos e filhas do Deus Criador, conhecidos como deuses antigos ou titãs, governaram por um longo período. No entanto, os deuses antigos tornaram-se arrogantes e trataram os outros como seres inferiores. Os deuses que resistiram foram conhecidos como deuses sagrados, e uma grande guerra chamada Titomi ocorreu entre os deuses antigos e os deuses sagrados. Os deuses sagrados venceram, e os deuses antigos foram chamados de deuses malignos e estão presos em um lugar, planejando recuperar o reino divino. Fuji aprendeu tudo isso no Templo da Água e sabia bastante sobre a situação. Takatsuki agradeceu a Fuji por ler seu log e confirmou se ainda queria ser um seguidor da deusa maligna. Takatsuki estava confuso sobre sua decisão, mas precisava saber mais sobre a deusa maligna para não decepcioná-la. Afinal, a adaga dada pela deusa era incrível e não era fácil para qualquer um recebê-la. A adaga era feita de um metal lendário, Adaman, e tinha uma durabilidade divina, além de várias habilidades concedidas pelo poder divino. Fuji estava tão impressionado com a adaga que teve dificuldade em descrevê-la. Era uma das armas mais valiosas que ele já tinha visto. Takatsuki estava satisfeito por ter essa adaga especial, mas estava preocupado por ter que se associar à deusa maligna. Fuji estava preocupado com a decisão de Takatsuki, mas prometeu ajudar se necessário. Fuji também mencionou um boato recente sobre o grande senhor demônio que seria ressuscitado em 10 anos. Isso seria um grande problema e poderia ter um impacto perigoso para todos. Fuji lembrou a Takatsuki de se cuidar e mencionou que 6 dos 7 clarividentes dos grandes deuses receberam uma profecia de que o herói escolhido seria muito grande. Além disso, havia rumores sobre alguém que seria convocado para lutar contra o grande senhor demônio. Fuji esperava que Takatsuki fosse um dos melhores quando o grande senhor demônio aparecesse. Agora, todos os países estavam se preparando para a guerra contra o grande senhor demônio. Fuji queria saber os planos de Takatsuki para lidar com esse evento. Takatsuki planejava aumentar seu nível como aventureiro e Fuji sugeriu formar um grupo, com a assistência de Uzamimi, sua ajudante. Takatsuki queria primeiro se dedicar como jogador solo, enquanto sua magia de água estava em um bom nível. Fuji estava animado com os planos e queria convidar Takatsuki para uma festa para comemorar. Após a refeição, Takatsuki e Fuji retornaram pela estrada. Takatsuki agradeceu pela comida deliciosa e Fuji ofereceu sua casa para Takatsuki passar a noite, já que estava ficando escuro e ele não queria que Takatsuki ficasse sozinho na cidade. Se Takatsuki não quisesse ficar na casa de Fuji, ele ajudaria a encontrar um bom lugar para ficar. Havia uma guilda de aventureiros com um grande quarto onde Takatsuki poderia ficar gratuitamente. Takatsuki agradeceu mais uma vez por toda a ajuda de Fuji. No outro dia, Takatsuki foi para a guilda de aventureiros e conheceu a recepcionista. Depois de passar um tempo com Fuji, Takatsuki estava pronto para descansar. No entanto, ele teve dificuldades para dormir por causa do barulho de alguém roncando, mas finalmente conseguiu adormecer para estar reenergizado no dia seguinte. De repente, Takatsuki teve um sonho. Ele estava em uma sala vazia, semelhante ao sonho que teve dias antes. Lá, uma deusa estava se prostrando aos pés de Takatsuki. Ele estava confuso e não sabia o que estava acontecendo. A deusa ainda estava se curvando e Takatsuki perguntou o que ela estava fazendo. Quando a deusa se levantou, Takatsuki viu que era Noa, a deusa maligna. Noa confirmou que era a deusa original e expressou tristeza por Takatsuki ainda não ter decidido. Ela explicou que não queria ser chamada de deusa antiga e que ainda era jovem comparada aos outros deuses. Takatsuki achou Noa adorável e percebeu que ela podia ler seus pensamentos. Então, Takatsuki pediu a Noa para encontrar outro seguidor, pois estava hesitante em continuar sendo seu seguidor. Noa ficou chateada, pois havia esperado milênios para ter um seguidor e a falta de seguidores enfraqueceria seu poder. Ela explicou que os antigos deuses foram mal interpretados pelos deuses sagrados e que a visão deles estava distorcida. Takatsuki reconsiderou sua decisão e finalmente decidiu se tornar um seguidor de Noa. A deusa ficou feliz e abraçou Takatsuki, prometendo cuidar bem dele e ajudá-lo a se tornar forte. Takatsuki perguntou se Noa tinha alguma instrução para ele. Noa estava surpresa com o desejo de Takatsuki por uma missão, mas eventualmente ofereceu ajuda para libertar prisioneiros injustamente aprisionados pelos deuses sagrados. Takatsuki aceitou participar, satisfeito com a oferta de Noa. Um lugar onde um humano não consegue ir, e onde será difícil para os humanos encontrarem. É como os deuses sagrados são cruéis ao manter os antigos deuses presos até agora. A deusa Noa entrou e a jovem deusa fez com que o lugar fosse diferente. Esse lugar, claro, pode ser acessado facilmente pelos humanos. Precisamente no Templo do Fundo do Mar, um labirinto que se diz estar no ponto mais profundo deste mundo. O fundo do mar
mar é o último local, um dos 3 calabouços continuamente iluminados do mundo, um lugar onde os humanos nunca chegaram. Depois de saber disso, Takatsuki ficou decidido a ir procurar. Ele fez isso como um sinal de gratidão pela adaga que a deusa Noa lhe deu. Takatsuki vai definitivamente salvar a deusa Noa de todos esses eventos desagradáveis. Eles vão rezar todos os dias, e é provável que Takatsuki receba uma bênção e habilidades adicionais de vez em quando. Essa é a sorte que Takatsuki vai ter. É hora de Takatsuki ajudar a deusa Noa e os outros pacientemente. A deusa Noa vai esperar por Takatsuki, mesmo que ele seja paciente, ainda tem 9 anos para viver. Se Takatsuki libertar a deusa Noa e os outros, ela vai conceder o pedido desejado. Na manhã, no ambiente da guilda dos aventureiros, Takatsuki acordou imediatamente, enquanto os outros ainda estavam bem dormidos. Takatsuki olhou para seu livro da alma e viu que os seguidores da deusa Noa tinham sido renovados naquela manhã, com alto astral. Takatsuki dará o seu melhor, como esperado pela deusa Noa. A vida de aventura de Makarin vai começar em breve. Agora, Takatsuki precisa subir de nível e aumentar sua longevidade. Já era meio-dia quando Takatsuki foi direto ao recepcionista da guilda para verificar seu cartão da guilda. O recepcionista disse que o cartão da guilda de Takatsuki registraria a derrota de monstros e que relatórios falsos não poderiam ser feitos, então tudo seria detectado. Takatsuki estava ansioso para pegar sua missão. De acordo com o recepcionista, havia uma missão que combinava com o nível atual de Takatsuki. Depois disso, Takatsuki viu que a missão era só comum, talvez ele pudesse dar o seu melhor. Takatsuki queria saber se havia alguma missão de conquista de monstros. O recepcionista disse que ultimamente só havia missão de conquista de grupo. Takatsuki decidiu pegar a missão de captura do coelho chifre em vez disso. O recepcionista cuidaria disso imediatamente e explicou que, quando goblins e orcs aparecessem, por favor, matasse-os imediatamente e relatasse à guilda. Isso era feito porque a missão estava em andamento, então Takatsuki receberia uma recompensa depois, mas o nível de Takatsuki teria dificuldade em lidar com eles. Seria melhor para o recepcionista apenas fugir. Takatsuki aceitou tudo isso. O recepcionista lhe desejou sorte para cumprir a missão. Em seu coração, Takatsuki se inquietou. Ele nunca tinha visto um orc antes, então teria que decidir se lutava com os orcs ou não. Takatsuki começou a caminhar sozinho em uma floresta. Ele olhou para a grande árvore e continuou monitorando e prestando atenção ao seu redor. A floresta em que entrou era uma grande floresta com muitos calabouços naturais perigosos. Takatsuki deve ter cuidado para não se ferir. Ele viu que era uma floresta perdida e uma floresta dominada, onde muitos monstros poderosos viviam. Era um habitat real para monstros. Takatsuki precisava conseguir vencer a si mesmo. Atualmente, Takatsuki precisava capturar coelhos chifre, que são fofos, mas são um tipo de monstro que deve ser exterminado. Takatsuki viu que o nível de perigo dos monstros era dividido em várias classes, do mais alto para o mais baixo. O tipo de coelho chifre estava no nível baixo ou 0. Esse tipo de monstro é muito fácil de derrotar por pessoas comuns, até mesmo por aquelas sem poder. Takatsuki viu que havia apenas 3 coelhos chifre que ele precisava destruir. Coelhos chifre não machucariam ninguém, mas são pestes que podem danificar as colheitas. Por isso, coelhos chifre estão incluídos na missão de captura. A carne de coelho chifre é um tipo popular de comida. Takatsuki não demorou muito e usou furtividade para vigiar. Depois, Takatsuki lançou uma seta de gelo, magia de água. Como esperado, a magia de Takatsuki era fraca demais para derrotar o coelho chifre. Takatsuki imediatamente tirou a adaga da deusa Noa e finalmente conseguiu matar o coelho chifre usando a adaga. Takatsuki colocou o coelho chifre na bolsa que tinha preparado e também sentiu uma reação de detecção de perigo. Parecia que um goblin estava prestes a aparecer. Enquanto procurava, havia cerca de 40 colônias ao seu redor, ou talvez 10 vezes mais. Normalmente, Takatsuki deveria ter escapado daquele lugar. Ele estava muito certo de que a floresta mágica estava próxima. Havia uma névoa densa ao redor da floresta mágica, que tornava a visão quase inútil. A névoa cobria a área da floresta, mas com a busca que Takatsuki fez, era mais fácil saber a posição do oponente. Normalmente, nem todos conseguem ver isso. Se Takatsuki usasse furtividade, seria possível lutar contra os goblins 1 a 1 instantaneamente. Takatsuki estava confuso sobre o que fazer agora. Havia uma notificação de que o jogador RPG estava lendo o humor de Takatsuki. Havia a intenção de Takatsuki de derrotá-los todos. Então, a deusa deu um aviso para Takatsuki não criar bandeiras estranhas. Takatsuki ficou imediatamente surpreso ao saber que a deusa estava observando. Takatsuki usou furtividade para detectar os goblins 1 a 1. Os goblins apareceram com longas orelhas e cabeças carecas. Goblins são nojentos. Takatsuki mataria os goblins à sua frente 1 a 1. Ele também foi ajudado pela adaga dada pela deusa Noa. As pessoas na guilda estavam ocupadas falando sobre Takatsuki e elogiando. Disseram que
Takatsuki ganhou o apelido de novato promissor. Tudo isso foi graças a Takatsuki lutando contra goblins e os aniquilando. Eles também não acreditavam que Takatsuki era um novato no jogo, porque viram o talento que ele tinha. Havia apenas uma pessoa que fez isso sozinho. Aqueles que conheciam bem ainda não esperavam isso. Takatsuki, que estava ouvindo, não tinha ideia de que se tornaria um assunto quente de conversa. 3 meses atrás, Takatsuki havia completado com sucesso uma missão de coelho chifre no primeiro dia como aventureiro. Takatsuki também surpreendeu o recepcionista da guilda ao relatar a conquista de 5 goblins. Com esse status inicialmente baixo, o recepcionista estava muito surpreso com como Takatsuki conseguiu derrotá-los sozinho, até que ficou preocupado se Takatsuki não iria exagerar lutando contra goblins sozinho. Na verdade, Takatsuki não tinha a intenção de exagerar, mas não se sentia culpado, porque fez algo grande. Amanhã e nos próximos dias, Takatsuki dará o seu melhor. Takatsuki não se sentirá cansado e desistirá de lutar contra goblins todos os dias. Já foram 20 goblins mortos com sucesso por Takatsuki com seu poder repetidamente. O recepcionista estava muito surpreso com o progresso rápido de Takatsuki. O recepcionista também suspeitou que um grande número de goblins foi derrotado por Takatsuki. Isso significava que havia um ninho de goblins localizado perto da cidade. Se for o caso, o recepcionista fará uma missão de emergência. Takatsuki, que também sentiu pânico, explicou imediatamente que ele só caçava goblins sozinhos perto da floresta mágica. O recepcionista imediatamente ficou em silêncio e se assegurou de que não havia ninho de goblins, mas a floresta mágica ainda era um lugar muito perigoso para um aventureiro novato como Takatsuki. Takatsuki deveria ser capaz de lidar com isso se alcançasse o rank bronze. Depois de voltar da guilda e ouvir as palavras do recepcionista, Takatsuki começou a perceber que o que ele estava fazendo o tempo todo era excessivo, porque ele queria subir de rank o mais rápido possível. Na verdade, Takatsuki só queria acumular pontos de contribuição e aumentar sua longevidade matando goblins. A longevidade que Takatsuki tem atualmente é de 10 anos e 28 meses. Takatsuki tinha derrotado goblins de forma eficiente toda vez que lutava com eles. Desde então, Takatsuki encontrou goblins frequentemente todos os dias perto da floresta mágica e os caçava rapidamente. No jogo, Takatsuki sempre se sentiu feliz ao encontrar um local de caça com baixo risco, porque isso pode aumentar o nível com certeza. Takatsuki estava feliz por ter encontrado um bom e adequado local de caça para ele mesmo. Todos os dias ele lutava contra goblins até a morte. Os resultados obtidos por seu trabalho duro até agora fizeram com que o apelido de Takatsuki se tornasse o limpador de goblins. As pessoas que conhecem continuaram a falar sobre Takatsuki. Havia 3 homens conversando que realmente queriam convidar Takatsuki para o grupo. Isso foi feito como uma forma de reconhecer que o limpador de goblins havia dado o seu melhor. Takatsuki, que ouviu a conversa dos 3 homens, achou isso muito sem graça e queria ter um nome muito mais legal do que antes. Naquele momento, Takatsuki estava com fome, então pediu espetinho e refrigerante de maçã do vendedor, sem esquecer de pedir bolinhos de arroz. A barraca na guilda era sempre visitada por Takatsuki para comprar a comida que ele queria. O pedido de comida de Takatsuki estava pronto e o cheiro estava muito bom. Takatsuki não podia esperar para comer. O que ele pediu era carne de coelho chifre da grande floresta. Descobriu-se que a primeira missão obtida por Takatsuki veio dessa barraca. Ele comprou. Takatsuki tem feito suas missões todos os dias. O sabor do espetinho ainda era bom. Não tinha mudado nada. O comerciante estava muito feliz em ver que Takatsuki gostava de seu espetinho. O comerciante também perguntou sobre a caça que Takatsuki fez naquele dia. Takatsuki imediatamente contou que havia derrotado 20 goblins e 5 coelhos chifre. Takatsuki também tinha dito à guilda para enviar a carne para essa barraca. O comerciante ficou feliz e deu a Takatsuki uma bebida gratuita. O comerciante viu que Takatsuki parecia estar cansado apenas de caçar goblins. Movido pela curiosidade, o comerciante queria saber o nível de Takatsuki atualmente. Takatsuki estava no nível 14. Takatsuki viu que o comerciante parecia ter sido um guerreiro, mas se aposentou devido a uma lesão na perna. Isso era verdade, porque eles frequentemente falavam sobre o tempo em que eram aventureiros. De repente, Lucas apareceu na barraca. Lucas viu que a barraca estava muito cheia. Ele entrou e se dirigiu ao comerciante de espetinho e cerveja visitado por Takatsuki hoje. Lucas explicou ao comerciante de espetinho e cerveja que tinha ido eliminar um dragão no País do Fogo. Lucas nem conseguiu beber álcool. Lucas decidiu beber algo. Lucas viu Takatsuki, que ele não tinha visto há muito tempo, embora tenha sido apenas há 5 dias. Para ele, parecia muito tempo. Lucas e Takatsuki brindaram e beberam juntos. Lucas é um aventureiro veterano de rank ouro em MC Caron. Ele parecia ser um velho amigo do chefe da barraca de espetinho e cerveja. Os dois já estavam muito familiares. Lucas também é um instrutor para novatos. Lucas deve ter ajudado muito Takatsuki durante seu tempo aqui.
Lucas ficou surpreso ao ver que Takatsuki deveria ter conseguido lidar com o calabouço quando alcançasse o nível 20. Ele mesmo já estava pensando em lidar com um calabouço para iniciantes, embora o nível recomendado para um calabouço iniciante fosse entre 5 e 10. Takatsuki apenas achava que estava um pouco fraco, então tinha que ter cuidado. De acordo com o comerciante, um novato faria isso de forma mais difícil do que um veterano, e isso não era motivo para se preocupar. Instantaneamente, Lucas teve uma dor de cabeça. Para ele, era melhor ser cuidadoso do que enfrentar perigos que poderiam causar danos a si mesmo. O recepcionista da guilda também apareceu na barraca. Ele viu que a barraca estava muito cheia e pediu um espetinho e alguns legumes grelhados. O nome do recepcionista da guilda é Marie. Marie era o recepcionista da guilda e era responsável por cuidar de todos os aventureiros. Marie era uma alcoólatra que vinha regularmente depois do trabalho na guilda. Até agora, Takatsuki estava muito agradecido porque Marie estava disposta a oferecer um bom serviço na guilda. Para Marie, beber álcool depois do trabalho era muito divertido. Lucas disse que, em vez de beber álcool, era melhor encontrar um homem e ir a um bar renomado na cidade. Marie imediatamente reclamou, dizendo que ser funcionária da guilda era muito cansativo, com muitas tarefas que ela precisava pesquisar bem, especialmente com monstros recentemente. Marie estava sempre ocupada como de costume, e o álcool que ela havia pedido acabou rapidamente. Lucas ficou muito surpreso ao ver isso, e Marie também ficou impressionada com Takatsuki, que ainda era jovem, mas já mostrava grande habilidade na conquista de monstros. Quando foi abraçado por Marie, Takatsuki ficou muito surpreso e ativou a mente clara para se acalmar. Marie era uma mulher admirada por muitos aventureiros, e isso fazia com que Takatsuki sentisse uma dor de ciúmes. Marie, que já estava um pouco bêbada, fez com que Takatsuki ficasse preocupado com ela, mas, para Marie, aquilo era apenas o começo. Marie lembrou-se que Takatsuki tinha eliminado 20 goblins naquele dia, e estava muito feliz com o desempenho dele. Até agora, Takatsuki não havia desapontado Marie no manejo de monstros na floresta. Takatsuki estava tão assustado com os gestos perigosos de Marie quando ela estava bêbada que os aventureiros confundiram a situação e rapidamente se apaixonaram por Marie. Marie parecia uma mulher muito agressiva quando estava bêbada. No entanto, Takatsuki foi quem resistiu à tentação da deusa Noa. Com isso, Takatsuki conseguiu se manter calmo em condições que o tentavam. Jean, que estava muito ciumento pelo sucesso de Takatsuki, disse que Takatsuki estava apenas se exibindo ao caçar goblins. Isso foi claramente uma ameaça de Jean. Jean era um novato como Takatsuki, um aventureiro que havia sido promovido de pedra para bronze em apenas meio ano. Jean não gostava do fato de Takatsuki ter se tornado famoso ao ser promovido a bronze em apenas 3 meses. Assim, Jean sempre perturbava Takatsuki de vez em quando. Lucas disse que Jean, como novato, deveria se dar bem com os outros e não causar problemas ou criar distúrbios. Jean, com sua voz alta, achava que Lucas nunca o ajudou com o treinamento. Recentemente afirmou que só treinava no nível pedra, enquanto o rank bronze era considerado como um aventureiro morto. Marie, que já estava bêbada, imediatamente pediu a Jean para não assustar Takatsuki, mesmo que Takatsuki não tivesse medo de Jean. Um guerreiro, sacerdote e mago contra um só seria ruim para Takatsuki, então ele decidiu ficar em silêncio. Havia 2 mulheres atrás de Jean, e um verdadeiro homem deveria apenas calar a boca e ir sozinho. Jean insistia em mostrar que era mais capaz do que Takatsuki, e as 2 mulheres apoiaram Jean, dizendo que ele não precisava se preocupar porque Takatsuki era um mago iniciante, enquanto Jean era um espadachim intermediário. Elas incentivaram Jean a ir rápido e completar a missão de conquista sozinho, pois Jean estava mirando no rank ferro. Lucas estava curioso sobre o que Jean e seu grupo iam caçar. Jean revelou que era um ogro errante, que alguns viajantes haviam encontrado recentemente, e isso faria com que Jean subisse para o rank ferro. Lucas, animado, disse que Jean mostraria a ele que poderia fazer tudo bem. Jean imediatamente gritou para Takatsuki, dizendo que alcançaria o rank ferro primeiro. Marie pediu a Takatsuki para não se importar com o que Jean dizia. Takatsuki não se incomodou com a atitude de Jean e seguiu seu próprio ritmo caçando goblins todos os dias. Para Takatsuki, caçar goblins era apenas uma rotina. Enquanto Takatsuki caçava goblins, ouviu uma voz que fez com que ele se sentisse mal. Era um monstro se aproximando dele. A furtividade já estava ativada, então Takatsuki estava seguro. No entanto, ele sentiu algo suspeito perto dele. O monstro que Takatsuki viu era muito grande. Era a primeira vez que ele via um monstro desse tamanho e não era bom enfrentar um monstro desse tamanho pela primeira vez. Takatsuki precisou voltar rapidamente à guilda e relatar isso à recepcionista Marie. Descobriu-se que alguém estava sendo atacado pelo monstro. Ao olhar mais de perto, a mulher era do grupo de Jean. Poderia ser o resultado de eles serem ambiciosos demais ao tentar derrotar o monstro. Eles pareciam estar fugindo porque não conseguiam lutar, apesar de Lucas
Lucas e outros terem avisado para terem cuidado. Uma regra importante para um aventureiro é que a vida é muito importante. Quando o inimigo aparece, é preciso correr para se afastar. Jean também estava correndo com medo, e o importante para ele era o sacerdote. Que mundo cruel! Takatsuki abriu sua tela e não se importou com isso, pois era demais para um mago iniciante de bronze, ainda mais sozinho. Uma sugestão simples veio da deusa Noa. Takatsuki não queria se forçar, pois isso poderia levar ao fim do jogo. Ele precisava se manter afastado. A situação na floresta estava muito tensa, pois os ogros estavam se aproximando. Jean disse ao seu grupo para correr rápido. Um de seus amigos não conseguiu escapar e estava com medo. Jean não se importava e só pensava em si mesmo. Takatsuki, que estava pensando, imediatamente retirou a magia de água, lâmina de gelo, na frente do monstro. Os olhos do monstro foram atingidos com sucesso. Takatsuki imediatamente disse para eles correrem rapidamente. A deusa Noa estava preocupada que se Takatsuki morresse, ela não o perdoaria facilmente. Com determinação e coragem, Takatsuki lutaria contra o ogro. Ele começou a usar sua adaga para matar o ogro. Takatsuki estava confiante de que poderia derrotar o ogro e queria parecer legal se conseguisse. Como ele não tinha mais poder mágico, Takatsuki não pôde usar sua magia de água para dar resistência. Mesmo com o dano que causou, o ogro ainda se regenerava instantaneamente. Takatsuki chegou a um beco sem saída. A deusa Noa estava irritada com Takatsuki por não ter ouvido suas palavras. Takatsuki precisava encontrar uma solução rapidamente. Ele não tinha mais magia e não estava muito esperançoso com a adaga que tinha. A única coisa que podia fazer era continuar lutando. O ogro tentou pisar em Takatsuki, que estava embaixo, mas felizmente ele conseguiu evitar. Caso contrário, Takatsuki estaria em perigo e não poderia fazer nada. Takatsuki usou a mente clara para não sentir medo e tensão ao enfrentar um monstro de tamanho tão grande. Enquanto Takatsuki mantivesse distância, ele só queria enfrentar os goblins que matou pela primeira vez. Havia um pântano perto dele, e Takatsuki ficou feliz por ter encontrado através da habilidade de mapeamento. Ele foi direto para o pântano e ficou na beira. A névoa à frente do pântano deveria dificultar a visão do ogro. Takatsuki chamou o monstro para vir até ele. O ogro, ao perceber, começou a se aproximar do pântano. Quando o monstro pisou em uma parte profunda do pântano e caiu, Takatsuki, que foi inteligente o suficiente para preparar uma armadilha especial, conseguiu conquistar o monstro. Finalmente, tudo foi concluído com sucesso por Takatsuki. Jean e seu grupo certificaram-se de que Takatsuki estava bem no pântano. Takatsuki estava bem e conseguiu afundar o ogro. Jean ficou muito surpreso com a habilidade de Takatsuki em derrotar monstros ogros. Jean iria relatar isso diretamente à guilda, e o ogro seria levado com eles. Takatsuki, Jean e as duas mulheres levaram o ogro morto para a guilda. Lucas os recebeu com alegria e imediatamente contou aos outros que essa era uma grande captura, muito maior que a média. Lucas queria que os outros adivinhassem quem havia derrotado esse ogro. Os outros aventureiros estavam curiosos sobre quem era essa pessoa. Lucas pediu que todos se acalmassem e revelou que a pessoa que derrotou o ogro era o novato Takatsuki Makoto. Agora, ele não era mais apenas um limpador de goblins. Lucas estava muito orgulhoso de Takatsuki. Os ogros eram uma espécie muito rara, chamada Grande Ogre. Lucas gritou para Takatsuki por enfrentar o ogro sozinho e disse que isso foi um ato de suicídio, mas agora ele havia esquecido disso. Takatsuki estava ansioso para ganhar um novo apelido. Graças à habilidade de Takatsuki, ele se tornou o assunto da guilda. Takatsuki esperava que seu novo apelido fosse melhor do que o anterior. Ele foi direto para a barraca e encontrou seu fornecedor, que estava muito feliz em ouvir que Takatsuki havia derrotado o ogro. Takatsuki estava muito cansado e queria ir dormir para descansar. O comerciante pediu para Takatsuki beber água primeiro para evitar desidratação. O cheiro de álcool ao redor estava afetando-o. Então apareceu uma mulher que frequentemente estava com Jean. Ela tinha cabelo vermelho e olhos estreitos e parecia alguém com uma vontade forte e uma beleza física impressionante. Agora, quando Takatsuki a observou mais de perto, ela tinha orelhas pontudas. Poderia ser uma elfa? A mulher se apresentou como Lucy e agradeceu a Takatsuki por salvar sua vida do ogro. Eles brindaram e beberam juntos. Graças à vitória sobre o ogro, Takatsuki acumulou muitas moedas de contribuição e também recebeu uma recompensa. Ao verificar o livro de status, a vida de Takatsuki foi estendida por cerca de uma semana, mas emocionalmente, sua vida foi encurtada por uma semana. Lucy ficou impressionada ao ver Takatsuki derrotar o Grande Ogre sozinho sem a ajuda de ninguém. No entanto, Takatsuki achava que foi apenas sorte. Mesmo tendo magia, ele não conseguiu queimar o ogro. As habilidades de Lucy eram realmente muito fortes, mas ela ainda não dominava tudo. Quando viu Takatsuki usar sua magia rapidamente, Lucy ficou muito surpresa. Eles continuaram conversando por um longo tempo, e Takatsuki não hesitou em explicar suas habilidades mágicas. Ele revelou
que a magia que possuía era fraca, e a habilidade de conjuração não era muito útil se ele não usasse o encantamento. Se ele alcançasse o nível de proficiência 50, a magia poderia melhorar. Melhorar para esse nível era muito difícil. Takatsuki começou a aprender magia há cerca de 1 ano e 3 meses. Isso aconteceu porque Takatsuki veio de outro mundo. Lucy disse que outro mundo é como um herói que chegou há 1 ano. Takatsuki, no entanto, disse que não era um herói, apenas um colega de classe. Seu colega de classe tinha habilidades fortes e se tornou uma celebridade no último ano. Mas isso não tinha nada a ver com Takatsuki e poderia até perturbar o equilíbrio de poder neste mundo. Lucy estava muito impressionada com pessoas que vêm de outros mundos. Takatsuki continuou a se rebaixar, dizendo que seu status era muito baixo. Lucy, de repente, convidou Takatsuki para formar um grupo com ela. A mão de Lucy tocou Takatsuki, e ele ficou nervoso, sem saber o que fazer. Lucy se aproximou dele, e Jean ficou irritado porque Lucy queria sair e convidar Takatsuki para o grupo dela. Lucy estava desapontada porque Jean a havia deixado em perigo ao lidar com os ogros. Takatsuki sabia que Lucy ainda estava chateada com Jean, mas Jean já havia gritado para Lucy correr. Jean imediatamente admitiu que não conseguiu salvar os dois e se desculpou. Lucy ainda estava irritada e disse que não precisava de um líder pouco confiável. Takatsuki estava tonto vendo a briga entre Jean e Lucy. Lucas chegou à barraca e viu a confusão. Marie estava prestes a ajudar a separar os brigões. Lucas se lembrou que Jean tinha algo a dizer a Takatsuki. De repente, Jean, que sempre havia incomodado Takatsuki, agradeceu a ele pela ajuda. Jean achava que Takatsuki era uma boa pessoa. Imediatamente, Lucas, que ainda estava com eles, se concentrou em Lucy, que estava prestes a formar um grupo com Takatsuki. Lucy confirmou isso na frente de Takatsuki, que estava confuso se aceitava Lucy como parceira ou não. Takatsuki realmente apreciou o convite de Lucy. O convite para se tornar parceira de Lucy fez com que Takatsuki ficasse preocupado. Ele temia que, se Lucy soubesse da verdadeira habilidade e status dele, isso a desapontaria. Takatsuki não queria causar essa decepção e, no final das contas, decidiu continuar como aventureiro solo. Lucy imediatamente fez uma cara de desagrado. Takatsuki explicou que não conhecia bem quem era Lucy e Lucas achou que seria difícil para Takatsuki continuar sozinho como aventureiro. No entanto, Takatsuki admitiu que preferia seguir um ritmo mais tranquilo e normal. O status de Takatsuki era tão baixo que ele não queria desapontar Lucy. Quando viram o status de Takatsuki, todos ficaram chocados. Com um status tão baixo, Takatsuki mal conseguia manejar uma espada e sua potência mágica era apenas 3. Takatsuki imediatamente pediu que não comentassem sobre isso e não olhassem diretamente para seu status. Marie disse que até agora Takatsuki havia se saído muito bem como um solo, e a única coisa boa sobre ele era sua alta proficiência mágica. A proficiência mágica de Takatsuki era 90, o que surpreendeu Jean e os outros. Lucy o viu como uma pessoa estranha. Takatsuki havia se dedicado intensamente à proficiência mágica no último ano, já que quase não possuía poder mágico. Takatsuki não tinha outra escolha senão pensar em maneiras eficientes de usar sua magia. Lucy deveria encontrar outro parceiro, mas, mesmo assim, Lucy não queria desistir e parecia não se importar com a classe real da magia de fogo que possuía. Ouvir sobre uma classe real fez Takatsuki achar isso muito interessante, pois essa classe estava acima das habilidades comuns e era muito rara. Lucy imediatamente disse não quando Takatsuki perguntou sobre isso. Takatsuki teve que decidir a qual grupo se juntar, e seus amigos achavam que Lucy era inútil e não estava à altura do grupo Jean. Lucy ficou muito chateada com seu amigo e Marie imediatamente interveio para acalmar a situação e evitar brigas. Lucy tinha habilidades fortes, mas ainda não sabia como usá-las corretamente. Era difícil para ela se estabelecer em um grupo, mas se ela se unisse a Takatsuki, isso poderia funcionar. Lucas sugeriu que um mago iniciante com status fraco poderia desbalancear um grupo, e que, se Lucy e Takatsuki tivessem papéis semelhantes, isso poderia ser problemático. Lucy permaneceu firme em seu convite a Takatsuki, acreditando que poderiam treinar juntos e que praticar com outros magos seria vantajoso. Takatsuki reconsiderou o convite de Lucy. Apesar de ter optado inicialmente por ficar sozinho, a proposta parecia adequada para o que Lucy estava passando. Lucas, Marie e o comerciante apoiaram Takatsuki em aceitar Lucy como parceira. Lucy ficou muito feliz com a decisão e Takatsuki também estava ansioso para ver como isso se desenrolaria. Finalmente, com a ajuda de Lucas, Marie e do comerciante, Takatsuki aceitou Lucy como sua parceira. Lucy estava animada por começar a trabalhar com Takatsuki, e Takatsuki estava curioso sobre as habilidades de classe real de Lucy. Ambos esperavam se apoiar mutuamente e se fortalecer como equipe. Takatsuki sabia que, ao vir para este mundo devido a um evento enquanto jogava na neve, ele recebeu um status e habilidades fracas. Com a nova parceria, Takatsuki sentia que tinha a obrigação de formar um bom grupo.
Em uma manhã ensolarada, Lucy disse bom dia e convidou Takatsuki para começar a jornada. Eles se encontraram para começar a formar a equipe. Lucy perguntou a Takatsuki para onde eles iriam. Eles viajariam para perto da Floresta Demoníaca, um lugar onde Takatsuki costumava caçar goblins. A vantagem de ir lá era que poderia gerar ouro, embora a viagem levasse até metade do dia. Perto da cidade também havia goblins, e Takatsuki estava acostumado a lidar com eles. O que Takatsuki mais esperava era ver a magia de classe real de Lucy em ação, e ele estava ansioso para ir a um lugar onde pudesse mostrar toda a sua força. Lucy achou a atitude de Takatsuki surpreendentemente infantil. Takatsuki ativou a mente clara para se manter calma na presença de uma bela garota como Lucy e estava curioso para saber se ela realmente era uma elfa. Lucy revelou que vinha de uma aldeia élfica, confirmando a suposição de Takatsuki. Ele descobriu que havia elfos com cabelo vermelho e que Lucy era uma elfa de raça mista, não uma elfa pura. Lucy mencionou que seu avô era o chefe da aldeia élfica, e aqueles que falavam mal dela eram ameaçados de banimento. Takatsuki se sentiu aliviado por ter uma amiga elfa e estava ansioso para contar a Fuji sobre isso. Lucy segurou a camisa de Takatsuki, preocupada que ele se sentisse desconfortável por ela não ser uma elfa pura. Takatsuki explicou que apenas estava curioso. Conversar com as pessoas no grupo parecia ser difícil. Eles atravessaram um rio, e Lucy ficou com medo de cruzá-lo. Takatsuki a chamou para atravessar rapidamente, já que ele havia usado um encantamento, enquanto Lucy não conseguia usar magia de caminhar sobre a água. Takatsuki segurou a mão de Lucy para que ela pudesse atravessar sem medo. Eles tiveram que se apoiar um no outro para que a magia funcionasse. A travessia foi rápida e Lucy ainda estava confusa com a facilidade. Durante o caminho, Lucy se queixou de precisar de uma pausa. Takatsuki pediu desculpas se estava indo rápido demais, e ambos fizeram uma breve pausa antes de continuar. Enquanto estavam sentados, Lucy perguntou se levaria muito tempo para chegar à Floresta Demoníaca. Takatsuki percebeu que havia cerca de 40 goblins na área e Lucy ficou assustada, se aproximando de Takatsuki. A neblina estava ficando mais densa, mas isso não era um problema para Takatsuki, que estava acostumado a enfrentar goblins na floresta. Takatsuki pediu a Lucy que usasse sua magia de classe real, mas o tempo de conjuração era longo, cerca de 3 minutos, e Takatsuki iria caçar alguns monstros próximos enquanto Lucy preparava o feitiço. Lucy não conseguia ver Takatsuki quando ele usava suas habilidades de furtividade. Sozinha, Lucy estava com muito medo na floresta e acabou vendo um goblin que estava observando-a. Ela gritou ao ver o goblin pela primeira vez, e Takatsuki apareceu imediatamente para derrotar o goblin que estava tentando perturbá-la. O goblin foi eliminado silenciosamente, e Takatsuki usou suas habilidades para manipular a neblina e controlar o sangue do monstro, evitando qualquer confusão. Lucy ficou maravilhada com o poder de Takatsuki, e ele achou tudo muito simples, embora para Lucy não fosse nada fácil. A batalha do dia foi um sucesso, com Takatsuki derrotando 10 goblins. Ele podia usar magia de água tanto quanto quisesse, e, embora sua magia fosse limitada, ele confiava em táticas. Lucy achava que, apesar do status baixo de Takatsuki, ele lutava muito bem com pensamento rápido e esforço. Takatsuki estava curioso para ver a magia de Lucy, e ela começou a conjurar um feitiço. Lucy tinha discutido e se separado de muitos grupos, e esperava muito de Takatsuki. Quando o feitiço começou a reagir, uma grande bola de fogo apareceu, e Takatsuki estava emocionado ao ver isso. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal, ative as notificações para mais vídeos como esse e compartilhe para todos seus amigos.